Eu quero compartilhar com você a palavra que o Senhor me deu para ministrar aqui nessa noite, junto ao seu coração. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 7, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, por uma moeda, e 2 medidas de cevada também por um ciclo, à porta de Samaria. Até aí, vamos orar? Pai, agradecemos ao Senhor mais uma vez, te adoramos e oramos, meu Deus, pedindo ao Senhor a fé de que nós precisamos para receber uma palavra dada pelo Senhor e nos mover na direção dessa palavra. Abençoa-nos, acrescenta ainda uma medida a mais de tudo que o Senhor já fez de forma tão extraordinária nesta semana. Abençoa-nos com uma medida renovada de fé, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Queridos, esse texto, essa palavra profética foi liberada pelo profeta Eliseu, diante de um quadro de muita escassez que a cidade de Samaria estava vivendo. O exército da Síria tinha vindo, cercado a cidade, ninguém entrava, ninguém saía. Uma estratégia de guerra, o cerco. Com o passar do tempo, as provisões que vinham das plantações, das criações, enfim, de que vinha de fora da cidade, já não podiam entrar. E a necessidade começa a se tornar extrema, a ponto de que pedaços de animais que nem se utilizavam para comida ganharam um valor gigantesco, tamanha a necessidade. E há uma revolta, inclusive uma revolta do rei para com o profeta. Mas quando chegam diante do profeta, ele libera uma palavra extraordinária, tremenda, sem cabimento naturalmente falando. Ele diz: assim diz o Senhor, amanhã, por volta dessa hora, um tanto assim de comida, vai estar valendo muito pouco, uma moeda nas portas da cidade. Ele profetiza que em 24 horas haveria uma transformação completa do quadro do que aquelas pessoas estavam vivendo. Ele libera aquela palavra. Querido, e na continuação das Escrituras eu vejo que diante de uma palavra liberada, diante de uma palavra dada por Deus, dois espíritos se manifestam. O primeiro deles, o espírito da dúvida e da incredulidade. Diga comigo: dúvida e incredulidade. No mesmo livro de Reis, capítulo 7, verso 2 diz: porém um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? A necessidade era tão grande que a mente daquele homem já não conseguia conceber, enxergar a possibilidade
de que num prazo tão curto, uma transformação tão grande acontecesse. E aí o espírito da dúvida fala, o espírito da dúvida se comunica, o espírito da incredulidade, e olha a loucura que ele chega. Ele diz: se Deus abrir janelas, ainda que ele abrisse janelas nos céus, poderia se fazer o que o profeta está dizendo? Diga comigo: dúvida e incredulidade. Mas também diante de uma palavra dada por Deus. E nós temos que entender que o nosso Deus não é um Deus comum, Ele é um Deus extraordinário. Ele não é um Deus comum, Ele é um Deus todo-poderoso. Nenhuma vez iremos chegar diante dEle e receber palavras pequenas ou medíocres. A palavra dada por Deus foi uma palavra extraordinária para o tempo que estava por vir. Um segundo espírito se manifesta, o espírito da coragem e da ousadia. Cerre o punho e diga comigo assim: coragem e ousadia. Agora, como quem crê, diga: coragem e ousadia. Verso 3 do mesmo capítulo diz: e 4 homens leprosos, improváveis, cheios de limitações, com fragilidades, 4 homens estavam na entrada da porta da cidade, os quais disseram uns aos outros: para que nós vamos ficar aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, tem fome lá, e morreremos. Aí, se ficarmos aqui às portas da cidade, nós também vamos morrer. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios, e se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo, ao anoitecer, para irem ao arraial dos sírios. Querido, escute isso. É preciso ter coragem para avançar rumo ao desconhecido, como esses homens fizeram. É preciso coragem para enfrentar um grande desafio. Já podem concordar conosco os legendários, não, pastor Ricardo? Eles estão aí? Eles estão aí hoje? Eles estão aí. É preciso coragem para romper com as barreiras da sua geografia, seja ela física ou seja ela mental. É preciso coragem para ir até onde você não foi. Levanta a mão direita para os céus e diga: é preciso coragem para viver um novo começo. Porque é cômodo, ainda que ruim, ainda que seja ruim, é cômodo continuar vivendo o que eu já estou vivendo. É preciso coragem para viver o novo. Quem está aí, diga amém. Querido, mas há uma grande diferença em se fazer isto, em se ir na direção do novo, apenas na sua própria capacidade. Apenas há uma diferença entre ir na sua própria capacidade, ou então ir debaixo de uma palavra dada por Deus. Há uma diferença. Diga comigo: há uma diferença em eu ir na direção do novo, na minha própria capacidade, ou ir na direção do novo, tendo uma palavra liberada da parte de Deus sobre a minha vida. Há alguém recebendo uma palavra liberada da parte de Deus. Ah, meu irmão, ter uma palavra é tudo que o homem precisa para avançar e viver o sobrenatural.
Levanta a mão direita para os céus e diga: ter uma palavra. Não, diga como quem crê, diga: ter uma palavra é tudo que um homem precisa para avançar e viver o sobrenatural. Já vai nos mostrar o próprio Senhor Jesus, querido, quando Ele está com o centurião romano. O centurião romano chega para ele e fala: Jesus, faz algo pelo meu servo, está ruim, está judiado, está enfermo, está mal, está... E o Senhor Jesus fala: tá bom, eu vou lá curar ele, eu vou lá fazer algo por ele. Em Mateus 8:8 diz assim: e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. No verso 10, o mesmo Senhor Jesus maravilhou-se, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Encoste em alguém e fala assim: tanta fé. Jesus falou para quem creu em uma palavra liberada da parte de Deus. Tem alguém recebendo uma palavra aqui por essa semana, querido? Tem alguém? Tem alguém? Diga: eu tenho uma palavra. Vira para quem está do seu lado e fala assim: você tem uma palavra. Queridos, 4 homens do texto de 2 Reis 7, não posso te dizer e afirmar se sabiam que tinham uma palavra, não posso, mas eles estavam debaixo de uma palavra dada por Deus e se moveram. Querido, e essa é a equação do sobrenatural. Diga comigo: palavra liberada por Deus, mais ação, igual sobrenatural. Se alguém tem uma palavra dada por Deus, e alguém se move nessa direção, porque crê na palavra liberada por Deus, o resultado será o sobrenatural. Tem alguém aqui que tem uma palavra? Tem alguém aqui que tem uma palavra dada por Deus, querido? O texto mostra alguns acontecimentos proféticos. O texto mostra. E eu vim para este altar hoje com a fé de que os acontecimentos proféticos também hoje se transformam neste altar em palavras proféticas sobre as nossas vidas. Tem alguém aí? Tem alguém que crê? 2 Reis capítulo 7, o mesmo capítulo que nós estamos lendo, do verso 5 em diante diz: e chegando, os 4 homens saíram e foram ao arraial dos sírios, ao anoitecer. E diz: e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram ao crepúsculo, ao anoitecer. Querido, levante as suas mãos. Em 2024, quando você se move debaixo da palavra dada por Deus, o Senhor fará com que os seus inimigos ouçam o barulho de um poderoso exército, e eles vão fugir.
diante de você. Alguém pode aplaudir ao Senhor? Quando você tem uma palavra dada por Deus, e você se move na direção dela, o seu inimigo, ele ouve o som de exércitos. Porque quando eu me movo na direção de uma palavra, os exércitos dos céus entram em ação, para fazer cumprir a palavra. Levanta a mão direita para os céus e diga: eu estou autorizado a me mover na direção da palavra, e cada passo que eu der, som de exércitos vão atordoar os meus inimigos, porque os exércitos dos céus vão ouvir, vão entrar em ação para fazer cumprir a palavra. Eu não sei qual é o seu inimigo, mas a gente já pode visualizar com os olhos da fé ele tremendo diante do barulho dos exércitos do Deus vivo, Deus de Israel, o Deus que vai com você para fazer cumprir a palavra. Quem está aí? Os inimigos fugiram. Diga comigo, fugiram. Diga comigo, os inimigos fugiram. Levanta a mão direita para os céus e fala: os inimigos fugirão diante de mim, porque eu tenho uma palavra. Quem tem uma palavra, aplaude forte ao Senhor, meu irmão. Os 4 homens chegaram lá, comeram, beberam, se fartaram, estava tudo lá. Ficou tudo lá. Tudo. Comida, animais, tendas, roupas, pedras, ouro, prata, ficou tudo lá. Os homens saíram fugidos. Os 4 homens chegaram lá, comeram, beberam, se fartaram. Entraram numa tenda, depois entraram em outro. Daqui a pouco um olhou para o outro e falou: gente, pelo amor de Deus, nós estamos aqui enchendo a barriguinha, porque estávamos morrendo de fome, literalmente. E lá na cidade os nossos conhecidos estão desesperados. Eles disseram: não podemos esperar até o amanhecer. Temos que ir lá e dar a notícia, dar a boa notícia. E eles se levantam e vão. Quando eles chegam e dão a boa notícia, o rei de Samaria diz: já sei o que é isso. É uma emboscada. Diga comigo, é uma emboscada. Os sírios se esconderam. Hora que a gente sair tudo, eles vão pegar a gente e vão destruir, vão acabar com a nossa vida. Diga assim: era a mão do Senhor, mas o rei viu uma emboscada. E aí, por isso que é bom ter pessoas ou bons conselheiros por perto. Porque alguém levanta a mão e fala assim: rei, ao invés de declarar que isso é uma emboscada e ficar aqui parado, por que você não investiga? Investiga melhor. Vira para quem está do seu lado e fala assim: investiga melhor, irmão. Fala assim: antes de dar a resposta que você pensou em dar, investiga melhor. E aquele foi um bom conselho, e o rei tomou aquele conselho. Verso 14: tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede, ide e investigue. Diga: investigue. Olha para a pessoa do seu lado, faz assim, fala assim: investigue, irmão. Glória, o Senhor está falando. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos que os sírios
apressando, se lançaram fora, e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Voltaram e disseram: é como os homens realmente nos contaram. Deus fez maravilhas. Querido, levante a sua mão que eu quero profetizar que a sua ação na direção e debaixo de uma palavra dada por Deus em 2024 atrairá, ouça isso, atrairá oportunidades que serão tão grandes aos seus olhos, que num primeiro momento você vai olhar e dizer: não, deve ser uma emboscada, devem estar querendo me enganar, mas a palavra do Senhor liberada deste altar para você é: investiga, investiga, porque o Senhor fará coisas estranhas para te abençoar. Só quem crê, diga amém, meu irmão. Só quem crê, diga amém. Vira para quem está do seu lado e fala assim: investiga, antes de dizer que não é de Deus. Fala: investiga. Fala assim, ó, analisa. Fala: vai lá, põe o pezinho lá, investiga. Quem está crendo? E no verso 16, depois que chega a boa notícia, diz: então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por uma moeda, e 2 medidas de cevada por uma moeda, conforme a palavra do Senhor. Levanta sua mão, querido. Em 2024, a sua ação debaixo de uma palavra dada por Deus trará sobre você, trará sobre a sua casa, trará sobre a igreja um novo começo de muita grandeza e de muita prosperidade. 2024, você já tem um nome: o ano da renovação. Alguém pode celebrar aí ao Senhor, meu irmão? Celebra como quem crê. Pode se colocar de pé, diga: eu tenho uma palavra. Fala para a pessoa do seu lado, fala assim: irmão, você tem uma palavra. Você tem uma palavra. E você sabe o que é estarrecedor? No verso 17 diz assim: e puseram o rei à porta o Senhor, em cuja mão se encostava, e o povo atropelou ele na porta, quando estava saindo, e ele morreu. Fala assim: ai meu Deus. O que as escrituras nos mostram? O homem que duvidou terminou atropelado. Porque tem gente que não suporta verem os outros prosperarem, e sucumbem na fé, e vão embora da igreja. O que essa pessoa não entende? Que a palavra dada por Deus foi para todos. Diga assim: Deus não escolheu alguém para dar a palavra. Diga assim: Ele liberou para todos. Fala: Ele liberou para mim. E fala para a pessoa do seu lado, fala: Ele liberou para você. Fala para a pessoa do seu lado, fala assim: é sua, irmão, a palavra, assim como é minha também, é nossa. A questão é: qual espírito eu decidirei ter após eu receber uma palavra dada
Jesus. É uma escolha. É uma escolha, irmão. Fique com a escolha da fé, da ousadia e da coragem.